Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishow. Hoje a gente vai ver juntos alguns dos socos mais incríveis e épicos do Saitamito no anime One Punch Man. Já lembrando que nesse vídeo de hoje vamos abordar apenas socos dados na primeira temporada do anime. Se vocês quiserem uma parte 2 com socos dados na segunda temporada ou talvez até mesmo do mangá, é só comentar aí embaixo, belezinha? Agora sim, sem mais delongas, prepara o punho, já dá um socão no like e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não esquece, confere aí embaixo se o YouTube não te desinscreveu. Por algum motivo ele tá desinscrevendo um monte de gente daqui do canal. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Medo, tensão, alegria, ódio. Eu não sinto mais nada disso. Será que em troca de poder eu perdi alguma coisa que é essencial para um ser humano? Vamos começar falando do socão que o Saitama deu no gigante Marugori. O nosso incrível careca de capa acabou encontrando com esse cara logo no episódio 1 do anime. O Marugori era um cara normal, uma pessoa normal que treinava muito e desejava ser o homem mais forte do mundo. Pra isso, seu treinamento pareceu não adiantar muito. Então ele decidiu, além dos seus suplementos e treinamento, tomar uma coisa que o seu irmãozinho ofereceu pra ele, uma vitamina de esteroide com sabor de morango. Aquilo era chamado de rei dos bíceps bráquias. Bem, o Marugori então aceitou o caminho mais fácil e tomou aquilo. Ele se tornou um grande gigante de 270 metros de altura. E assim, ele acreditou ser o homem mais forte do mundo. Afinal, seu peso passava de 100 toneladas e pra ele seu peso era leve. Então, após isso, após se tornar o homem mais forte do mundo, entre aspas, é claro, ele e o seu irmão decidiram dominar todo mundo. Até que um careca de amarelo passou pela frente deles. O Saitama simplesmente saltou e saiu voando. Sério, foram mais de 270 metros de altura. E aí ele deu um socão direto na cara daquele gigante. A gente então só vê aquele socão explodindo de vários ângulos diferentes e o monstrão caindo. Agora a gente já pula pro episódio 3, vamos falar do socão que o Saitama deu no Ashura Kabuto. Esse que é a criatura mais poderosa dos experimentos mutantes criados pelo Dr. Genos na Casa da Evolução, tinha o intuito de exterminar toda a raça humana. Basicamente, essa criatura sempre ficava trancada, porque até pros outros experimentos ele era um perigo gigante. Só que aí o Rei Besta, que era uma outra criatura da Casa da Evolução, acabou sendo derrotado pelo Saitama. Então o Dr. Genos, prevendo que o herói poderia aparecer por lá, decidiu que soltar o Kabuto seria a chave para o sucesso. Ele acreditou que só assim poderia parar o Saitaminha. E olha, aquele monstro realmente era incrivelmente poderoso se comparado a qualquer outro herói, por exemplo, até mesmo o Genos. Só que com o Saitama a gente sabe que o assunto era diferente, ele tava tendo uma lutinha bem legal. Kabuto então, prevendo o poder do Saitama que não daria conta do herói, então decide entrar no seu modo Carnage. Só assim ele poderia vencer o Saitama. Bem, era o que ele esperava. Acontece que o Saitama lembrou que ele tava perdendo a promoção do mercado por causa dessa luta, então ficou bem pistola. Ele acabou, como sempre, com o Carnage em um só soco, olha só. Hoje é dia de promoção no mercado! Agora a gente vai pra mais um soco do Saitama no Sonic da velocidade do som. Sério, o Sonic tem muita sorte de sempre escapar com vida. Dessa vez ele estava querendo uma revanche contra o Saitaminha que não tava nem um pouco afim. Então o Sonic decidiu que o melhor a se fazer nesse momento era ir com tudo pra cima do herói. O Saitama estava ali parado enquanto o Sonic foi em sua direção em alta velocidade. É nesse momento, enquanto ele saltava, que a gente vê uma amostra da velocidade do Saitama. O herói simplesmente desaparece e aparece atrás do Sonic com tudo. Ele diz, eu tô aqui. Nesse momento então Saitama golpeia o Sonic, derrubando centenas de metros no chão. Depois disso, o Saitama ainda fica bem confuso, afinal ele nem sabe se derrotar o Sonic conta como trabalho de herói ou não. Se você não vem, eu vou até você! Olha eu aqui. E aí vocês me perguntam, nossa, por que o Sonic queria atacar o Saitama? E bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Saitama acabou por acidente encontrando o Sonic, que nem atuava como um vilão ou um anti-herói nesse momento. Ele simplesmente estava por lá, o Saitama também estava por lá. Os dois então acabam se desentendendo por um instante e começam a brigar. Na verdade, o Sonic ataca e o Saitama fica ali parado de boa. A gente via pela primeira vez um vilão que realmente era de alto nível. O Sonic realmente era muito veloz e muito poderoso. E o Saitama tava ali lutando com ele como bem, se não fosse nada. Até que então o cara da velocidade do som tenta pegar o Saitama desprevenido, ele vai por cima e bem, por instinto o Saitama acaba de boa tentando se defender. Não foi muito bom pro Sonic. Fica quieto. Opa, desculpa. Agora a gente vai falar do socão que fez o careca de capa ganhar a confiança do Silver Fang. Um grande meteorito estava prestes a cair na cidade Z. E então vários heróis de Rank S se reuniram ali pra tentar acabar com aquilo. Metal Knight, Silver Fang, Genos, todos estavam ali, mas nada adiantava. Aquele meteoro parecia indestrutível e seu choque seria inevitável. Aquilo destruiria toda a cidade. Até que o Saitama então aparece por lá todo calminho, balançando a sua capa e dizendo, nenhum meteoro vai acabar com a minha cidade. Silver Fang então mostra não acreditar muito que o simples herói de baixo rank poderia acabar com esse
desastre inevitável assim do nada. Até que o Saitama então salta em direção àquele meteoro. Um simples soco parte aquilo e toda a cidade foi salva com facilidade, como sempre. Não vai cair na minha cidade! E esse que na minha opinião é um dos socos mais épicos, talvez o mais épico dessa lista, pelo menos pra mim. Genos acreditou que seria uma boa ideia enfrentar o seu mestre Saitama. Os dois então começam a lutar bem de leve, tipo, o Genos lutando com tudo e o Saitama sem fazer nadinha. Até que então o Genos se prepara pra dar um chutão direto no Saitama e bem, o nosso herói careca de capa desviou daquilo com uma facilidade tremenda. Ele simplesmente apareceu atrás do Genos dando um incrível socão, é claro. O Saitama parou bem antes de acertar o seu amigo, seu discípulo, mas a gente viu o resultado daquilo. A simples pressão do movimento do Saitama dando aquele soco foi capaz de partir uma montanha inteira com uma facilidade tremenda. Foi nesse momento que o Genos percebeu de verdade, a diferença de nível dos dois não era brincadeira, era quase infinita. Não pode ser. Morte. Agora a gente vai falar do socão do Saitama no Rei dos Mares, uma das criaturas mais poderosas que surgiu em One Punch Man. Esse monstro estava destruindo todos os heróis, independente do rank, seja S, seja A, todos acabavam facilmente no chão. Todo o povo já estava com medo e aquele monstro dizia que iria dominar todo mundo, toda a superfície. O Saitama então obviamente acaba ficando no caminho dessa criatura que achava que, olha, não iria ser muito problema lidar com aquele herói. Acontece que o Saitama nesse dia já não estava muito bem de humor, então com um único soco, na moralzinha ele destrói aquele monstro. A gente vê um grande buraco sendo formado no Rei dos Mares e a gente nem consegue enxergar o soco do Saitama acertando nele. Mesmo assim, esse é um dos momentos mais incríveis do anime, não só pelo poder do Saitama. A gente vê o herói mostrando que realmente fazia aquilo por hobby. Ele queria que todos os outros heróis fossem respeitados também, ele honrou o esforço de todo mundo. Saitama disse que só teve sorte. Ele simplesmente disse que se aproveitou do monstro que já estava muito ferido e assim conseguiu ganhar muito facilmente. A gente vê que tudo isso mostra que o Saitama é um herói de verdade, ele não quer reconhecimento, ele quer salvar todo mundo. Desafiar significa... Ah, tá, já sei, desenrola. Eu não tô afim de ficar gripado com a chuva. Agora a gente vai pro socão que o Saitama deu durante o sonho dele. Esse soco é muito épico porque a gente consegue ver toda a felicidade no olhar daquele herói. O Saitama realmente estava se divertindo muito, ele estava muito feliz por poder estar lutando a sério. A gente sabe que há muito tempo ele não encontra alguém que se depare com o seu nível. Nenhum vilão que foi apresentado conseguiu fazer o Saitama se divertir de verdade ali. Nesse instante então a gente vê o Saitama enfrentando várias daquelas criaturas e mostrando seu estilo de luta incrível. Ele então mostra um dos socões mais caprichados e épicos dos animes, mas na verdade o que mais emociona é ver o Saitama felizão da vida lutando com tudo. Agora, finalmente, vamos falar dos socos contra o Boros, o mais próximo de um nível Deus que a gente já conheceu. Lutando contra o Boros, a gente viu que foi um pouco mais emocionante do que sempre. O Saitama não estava lutando a sério como sempre sonhou, mesmo assim ele pôde ir a um outro nível nessa batalha. Na verdade, a gente mostra que ele é um herói até mesmo lutando contra um vilão, afinal ele quis divertir o Boros nessa batalha. Aquele grande monstro nunca encontrou alguém do seu nível, alguém que fizesse se divertir numa luta, e o Saitama reconheceu isso, reconheceu que era igual a ele. Então ele fez de tudo pra levar o Boros ao seu máximo naquele combate. Não só isso, como nesse momento a gente viu pela primeira vez alguém sobreviver a socos do Saitama. O Saitama, que geralmente só precisa de um soquinho pra acabar com qualquer pessoa, dessa vez teve que usar os socos sérios consecutivos, dando diversos golpes no Boros de uma vez só. Aquele alienígena realmente foi levado ao fim, foi destruído completamente. Mas aí que a gente percebe que o Boros tem um incrível fator de regeneração. Ele consegue reconstituir o seu corpo mais poderoso do que antes após ter sido praticamente destruído pelo Saitama. Então, vendo pela primeira vez o Saitama dando múltiplos golpes de uma vez, a gente vê pela primeira vez também alguém sobrevivendo. Socos normais consecutivos. Por fim, é claro, o soco sério do Saitama. Agora ele tava enfrentando o Boros, mas já tava na hora dele acabar com isso. Aquele alienígena queria acabar com seu planeta e ele não deixaria fácil assim. Boros então ataca o Saitama com tudo, e dessa vez o nosso herói careca de capa, o nosso incrível Saitamito, ele usa seu ataque especial. Eu vou explicar pra vocês. Saitama então usa sua série mortalmente séria Soco Sério. Isso é como se fosse um soco calculado, quando o Saitama se prepara pra acabar com o inimigo sem volta. Ele nesse momento já sabia qual era o limite do poder do Boros, e já sabia o que fazer pra acabar com ele. Saitama esteve ali lutando de boa, ele esteve controlando seu poder e dessa vez com esse soco, como ele mesmo disse, sério, ele colocou a força necessária pra acabar com esse vilão. Dessa vez então o Boros foi completamente destruído e a gente vê as consequências do poder do Saitama com esse golpe incrível. Isso mexeu até mesmo com a própria Terra, se liga. Série mortalmente séria, soco sério.
E galera, esse foi o vídeo, eu espero muito que tenham curtido ver os socos mais épicos do Saitama. Não esquece de comentar se você quer ver também da segunda temporada do anime, fechou? Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!